Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte número 6. Eu parei quando ele começa a falar sobre justo e injusto, exatamente quando ele diz o seguinte: Gorgias, a persuasão a que me refiro, Sócrates, é daquele tipo que encontra nos tribunais e em qualquer reuniões públicas, como de fato eu dizia há pouco, e se ocupa com o que é justo e injusto. Sócrates, sim, Gorgias, eu suspeitava que era essa a persuasão a que te referias, e que eram essas as matérias das quais se ocupa esse tipo de persuasão. Mas não deves te surpreender se no momento seguinte faço-te novamente uma nova pergunta como esta, a respeito de algo que parece claro e, não obstante isso, continuo perguntando. De fato, como afirmo, faço minhas perguntas, objetivando mantermos uma discussão ordenada. De novo, Sócrates explicando o objetivo, um pouco dessa visão filosófica. Não viso a ti, viso a evitarmos cair no hábito de nos arrebatarmos mutuamente as palavras por meio de conjecturas apressadas e que contemple tua própria afirmação do teu próprio modo, conforme o permitido pelas premissas. Fundamental essa explicação dele, que vem de encontro ao que eu tinha falado no vídeo anterior, que é a postura de um filósofo que está buscando objetivar, buscar uma discussão séria de aprofundamento, e não tem nada de pessoalidade. Eu sou contra a opinião do outro, que é uma tendência dos nossos dias atuais. Ou eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, e porque eu não sou aquilo, eu refuto o outro. Então, aqui existe esse aprofundamento desses conceitos, e está muito claro o que ele quer fazer. Continuando aqui. Então, arrebatarmos mutuamente as palavras por meio de conjecturas apressadas e que completes tua própria afirmação do próprio modo, conforme o permitido pelas premissas. Gorgias, e é minha opinião que estás inteiramente correto neste teu procedimento, Sócrates. Importantíssimo, Desculpa, se eu interrompo demais, mas importantíssimo perceber também o respeito ao outro, Quando existe uma discussão neste nível. Eles estão em discordância completa de uma postura de vida, mas na forma de que isso vem sendo tratado, ambos conseguem ter respeito um pelo outro, Que é essa a ideia, E aqui o Gorgias dizendo que o Sócrates está inteiramente correto. E a preocupação de Sócrates, de ter respeito ao outro. Sócrates continua, muito bem, consideremos um outro ponto. Algo que chamarias de ter aprendido? Gorgias, Sócrates, muito bem. E quanto a ter acreditado? Gorgias, sim, Sócrates, bem, pensas que ter aprendido e ter acreditado, ou aprendizado e crenças, são idênticos ou diferentes? Aqui ele já está entrando num outro conceito para aprofundar o que é de fato uma crença, o que é um aprendizado, A diferença entre uma ciência, por exemplo, quando existe o aprendizado, uma coisa que não é. Então, penso, Sócrates, que são diferentes. Sócrates, e pensas corretamente, o que podes demonstrar da seguinte maneira, a saber, se alguém te perguntasse: há, Gorgias, uma crença falsa e uma verdadeira? Responderias afirmativamente, imagino. Gorgias responderia. Sócrates, ora, há um conhecimento falso e um conhecimento verdadeiro? Gorgias, de certo que não. Então, diz Sócrates, é evidente que não são idênticos, ou seja, a crença ela é distinta do conhecimento, por isso que eu usei a palavra ciência. Então, porque a crença pode ser falsa ou verdadeira, quando o conhecimento não. Então, ele diz, de certo que não. Sócrates disse, então é evidente que não são idênticos. Gorgias, dizes a verdade. Sócrates, e no entanto, o que aprenderam foram persuadidos, bem como os que acreditaram. Gorgias, está certo. Sócrates, então achas que deveríamos admitir duas formas de persuasão, nomeadamente uma que proporciona crença sem conhecimento e uma outra que proporciona conhecimento?
Gorgias: certamente. Sócrates: bem, qual é o tipo de persuasão que a retórica cria nos tribunais ou em quaisquer reuniões públicas em torno do justo e do injusto? O tipo do qual extraímos crenças sem conhecimento ou aquele do qual extraímos conhecimento? Gorgias: parece-me óbvio, Sócrates, que é do tipo do qual extraímos crença. Aí ele já está liquidado, né, gente? Se fosse uma partida de xadrez, já perdeu aqui, é o próprio checkmate, né? Porque no momento que ele diz que o maior bem é a persuasão, e aí na sequência ele vai dizer para o Sócrates que é uma persuasão de crença e não de conhecimento, portanto não necessariamente tem a justiça, né? Porque a crença pode ser verdadeira ou falsa, ele põe por terra toda a importância, entre aspas, que ele atribui à retórica. Sócrates continua: assim, a retórica, pelo que parece, é uma produtora de persuasão para a crença e não para a instrução no que diz respeito ao justo e ao injusto. Gorgias: sim. Sócrates: conclui-se que a função do orador não é instruir um tribunal ou uma reunião pública no tocante ao justo e injusto, mas somente levá-los à crença, pois não suponho que pudesse ensinar a uma massa de indivíduos matérias tão importantes em tempo tão curto. Gorgias diz: de certo que não, mas gente, ele não está morto, ele ainda vai se defender e vai dizer que não é culpa de quem instrui. Fica ligado no texto que você vai perceber. Sócrates: muito bem, façamos um apanhado do que realmente temos a respeito da retórica, pois confesso que não me vejo ainda capaz de discernir com clareza o teor do que eu próprio estou dizendo acerca dela. Quando os cidadãos realizam uma reunião para designar médicos, armadores ou qualquer outra modalidade de profissionais, não é o mesmo de o orador fornecer aconselhamentos, não é o mesmo? Não é mesmo? A clara razão para isso é que o mais habilidoso profissional que deve ser escolhido em cada caso. Tampouco caberá ao orador fornecer aconselhamento numa reunião que diz respeito à construção de muros, ou a equipagem de portos ou arsenais de marinha, cabendo essa função aos construtores. E quando se tratar de uma deliberação acerca da designação de generais, ou de uma manobra das tropas contra o inimigo, ou de uma ocupação militar de território, caberá à equipe de generais aconselhar e não aos oradores. Ou o que dirias, Gorgias, em relação a estes exemplos? Está falando, quando na hora que precisa mesmo é um especialista, a gente vai recorrer ou vai recorrer a um orador? De fato, como afirmas ser um orador tu mesmo e fazer de outros oradores, convém indagar-te sobre tua própria arte. E neste ensejo deves encarar-me como alguém que serve ao teu próprio interesse, na medida em que é bastante provável que haja alguém neste recinto que deseje tornar-se teu discípulo. Na verdade, percebo a presença de alguns, ou melhor, de muitos, que talvez ficassem embaraçados em pressionar-te com perguntas. Deste modo, ao seres intensamente interrogado por mim, consideras que estás sendo interrogado também por eles, com perguntas tais como: o que ganharemos, Gorgias, vindo a ti para ouvir-te? Em quais assuntos nos capacitaremos a ponto de estarmos prontos para aconselhar o Estado? Seria apenas em torno do justo e do injusto ou também a respeito daquelas coisas que Sócrates mencionou há pouco? Sendo essa a situação, tenta dar-lhes uma resposta. Gorgias: bem, Sócrates, é minha intenção tentar revelar a ti com clareza todo o poder da retórica. Na verdade, tu mesmo apontaste corretamente o caminho para isso. Suponho que saibas que esses grandes arsenais de marinha e muros de Atenas, além da construção de seus portos, devem-se aos conselhos de Temístocles e, em certa medida, aos de Péricles, e não aos conselhos dos profissionais. Ele justificando aqui o Péricles, né, que era um general, o homem de um estado ateniense que tinha dado um conselho, e o Temístocles, que era um general também, um homem do estado ateniense, que também
deu conselho em aquilo que ele não era um especialista. Ou seja, ele dizendo, olha, isso que você está dizendo aqui não existe, porque quem está recomendando mesmo não são os profissionais, mas são os oradores, né? Sócrates é o que comentam a respeito de Temístocles, Górgias. Quanto a Péricles, eu próprio o ouvi quando nos aconselhava sobre a muralha mediana. Górgias, assim, toda vez que essas pessoas, que ele quer dizer esses profissionais, a que aludias são designadas, Sócrates, percebes que são os oradores que oferecem o aconselhamento e encaminham a solução no que respeita a estas matérias. Sócrates, vou acabar aqui agora. É precisamente isso que me surpreende, Górgias, e que me levou a indagar-te todo esse tempo o que, afinal, pode ser o poder da retórica. De fato, do modo que a vejo, sua grandeza a mim se afigura como algo sobrenatural. Vou parar por aqui, né? E aí vamos ver a resposta do Górgias amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.